Olá, pessoal. Estamos de volta agora no módulo 2 da disciplina de gestão de projetos digitais. Eu sou o professor Anderson e vamos continuar o curso. O módulo 2, o nome dele tem conhecido como Pilares da Gestão de Projetos Digitais. A primeira unidade, ela se chama do escopo ao custo. Bom, abordagens da gestão de projetos. Neste módulo, a gente vai tratar das áreas de conhecimentos que compõem a gestão de projetos, inclusive a gestão de projetos digitais. A gente já disse no final do módulo anterior quais são os três principais tópicos, as três principais áreas de conhecimento que compõem a, a gestão de projetos. E elas são o escopo, o tempo e o custo. E para cada um desses itens, a gente tem uma gestão específica, a gestão de escopo, a gestão de tempo e a gestão de custo. As respostas para as questões envolvendo escopo, tempo e custo vão nos levar à melhor escolha do tipo de abordagem que deve ser utilizada para um determinado projeto. Essas três variáveis são tão importantes que todo o fluxo de tomada de decisão ele vai ser direcionado para qual processo a gente vai utilizar, dependendo do tipo de resposta que a gente tem para as questões envolvendo essas três variáveis. Bom, a aplicação prática do conhecimento sobre gestão de projetos se dá através de uma metodologia. Uma metodologia de gestão de projetos é um conjunto de processos e artefatos, bem como as definições de papéis e atribuições e responsabilidades a pessoas que orientam o gestor de projetos e a equipe do projeto no seu trabalho de gestão. Então, o gestor de projetos ele tem que ser capaz de lidar com diferentes áreas de conhecimento, envolvendo tempo, por exemplo, envolvendo custo, envolvendo pessoas, recursos humanos, envolvendo recursos físicos, envolvendo todas as partes interessadas na gestão daquele projeto ou na aquisição de material para que aquele projeto possa ser efetivado com sucesso, como é que essas partes vão se comunicar entre si, todas essas áreas. Então, para isso, você precisa estabelecer um conjunto de boas práticas, um método que deve ser seguido em cada uma dessas diferentes abordagens de gestão de projetos. E a gente tem aí algumas fórmulas de metodologias diferenciadas dependendo da natureza do projeto que você vai desenvolver. E sobre essas metodologias que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, nós podemos dividir os principais métodos de gestão da atualidade em dois grupos: as metodologias tradicionais e as metodologias ágeis. As metodologias tradicionais, elas se baseiam em etapas mais rígidas, mais bem conhecidas, mais controladas, enquanto as etapas de metodologias ágeis, elas são conhecidas por serem mais flexíveis, serem mais adaptáveis. E aí a gente vai falar aqui de algumas diferenças entre as metodologias tradicional e ágil. A metodologia tradicional, ela é baseada e centrada no processo, ou seja, ela segue à risca quais são os passos que devem ser feitos em cada fase. Né? Lembre-se que um processo é composto de fases, de passos a serem seguidos, e aí a metodologia prescreve em cada fase, ó, na fase 1 você tem que fazer isso, isso e isso, na fase 2 você tem que fazer isso, isso e isso, e na fase 3 você tem que fazer isso, isso e isso. Por exemplo, num processo de construção de um avião. O processo de construção de um avião, nenhuma das fases pode ficar de fora, nenhuma tarefa pode ficar de fora e todas têm que ser concluídas com muito sucesso, porque senão o avião pode cair. Então, nesse caso, um processo envolvido com a construção de um avião, de um novo tipo de avião, de um projeto de um novo tipo de avião, você tem que usar uma abordagem tradicional, fundamentada, com muita engenharia, com muitos cálculos, tudo bem feito para que nada aconteça de errado. Já num projeto ágil, o tipo de produto é diferente. Né? Ele é um produto que você, às vezes, não precisa se preocupar tanto quanto um avião. E nesse tipo de abordagem, você está mais preocupado com a aceitabilidade, com a opinião dos clientes, dos usuários que vão utilizar o seu produto. Por exemplo, o curso de línguas online. Quero saber como é que as pessoas estão reagindo. Elas estão aceitando a ideia do curso? Existe aí uma aceitabilidade? E depois que o curso foi lançado,
como é que elas estão reagindo, o que eu posso fazer para melhorar na segunda versão o meu produto. Na abordagem tradicional, as mudanças precisam passar por um processo de análise, elas geralmente são muito menos constantes e são mais estáveis, né? Então, na hora de você pensar num processo bem definido, por exemplo, num processo de construção de uma aeronave, tudo ali já foi pensado, já foi testado, então mudanças são muito menos comuns do que em processos que são de produtos que ainda estão sendo formulados, que estão sendo disponibilizados, produtos novos. É a diferença para a metodologia ágil, né? Em produtos que são voltados para opinião de pessoas, as mudanças elas podem levar a respostas que precisam também ser rápidas, para que o projeto não caia em fracasso. Por quê? Porque se os usuários, as pessoas são colocadas como peças centrais, e a gente sabe que pessoas mudam de opinião, é bem possível que nós tenhamos aí a mudança de requisitos e, para isso, nós não podemos trabalhar com uma metodologia muito formal, muito trincada, né? A gente precisa de algo mais dinâmico, a metodologia ágil, no caso. Na metodologia tradicional, você tem a ideia de papéis claros e bem definidos, né? Os profissionais, eles são nomeados de acordo com as suas habilidades ou características ali de formação. Já na metodologia ágil, geralmente, um mesmo profissional, ele pode trabalhar em diferentes times. Uma hora ele pode fazer uma tarefa, numa outra hora ele pode fazer outra tarefa, e é comum que ele passeie aí por diferentes tarefas, e com isso ele deve possuir diferentes habilidades também. Na metodologia tradicional, geralmente um gerente ele exerce forte controle sobre o projeto, controle total. Nada pode dar errado. Pensa sempre no exemplo da construção de um avião. Nada pode dar errado ali. O gerente ele tem que se controlar para que tudo caminhe para o sucesso. Já numa metodologia ágil, geralmente os produtos eles são resultados de projetos de mais curta duração, que tem muita mudança, porque depende da opinião de pessoas. O gerente aqui ele não pode ser alguém que tem forte controle, ele tem que ser capaz de receber críticas e estar proposto e propenso a mudanças. Na metodologia tradicional, a gente já diz, né, ela se aplica a projetos de grande porte, construção de um avião, com longo prazo de duração. Na metodologia ágil, a gente tem que ela é mais interessante para projetos de curta duração. Por exemplo, projetos de elaboração e desenvolvimento de produtos digitais. Na metodologia tradicional, a gente tem que o planejamento ele tem que ser muito bem detalhado desde o início do projeto. Você tem que ter em mente tudo que vai ser feito e de que forma tudo vai ser feito, por quem, quando e como. Já na metodologia ágil, o planejamento ele é feito para um horizonte mais curto de tempo e que está sempre propenso a mudanças e pode ser alterado. Bom, aí ele diz aí, onde é que você vai encontrar informações sobre diferentes metodologias? Todas elas, as diferentes metodologias, elas podem passear por diversas áreas do conhecimento. A gente falou escopo, tempo, custo, qualidade, partes interessadas. Entretanto, elas têm tarefas diferentes dentro da área de gestão, dentro de cada uma dessas áreas de gestão. Onde é que você encontra essas informações? Para isso, a gente tem um guia, que a gente já falou, que é o PMBOK, que é elaborado pelo PMI, que é um instituto responsável por tratar do gerenciamento de projetos de uma forma mais global. O PMBOK é o Project Management Body of Knowledge, e ele faz estudos frequentes. Você tem páginas na web, se você digitar aí PMBOK, PMI, você vai ser encaminhado para as páginas dessa organização e ter aí acesso ao que é esse documento, esse manual PMBOK. Bom, ele fala mais um pouquinho aqui sobre, né, o guia PMBOK de boas práticas de gerenciamento de projetos. Ele é publicado pelo PMI, ele possui uma visão geral, possui as informações do que deve ser feito, mas não de como fazer. Então, ele tem uma visão bastante abrangente dos passos que devem ser seguidos, mas não da forma que você deve fazer, né? Então, por exemplo, fazer entrevistas com o cliente é um passo,
Agora, a forma que você vai fazer a entrevista, isso vai ser de acordo com a sua realidade. Você pode fazer uma entrevista virtual, você pode fazer uma entrevista presencial, você vai ter uma equipe para fazer a entrevista ou não. Então, essas tomadas de decisões do como fazer depende, né, da sua realidade. Mas ele está mostrando ali a receita de bolo de quais são as tarefas que devem ser feitas para possivelmente você obter sucesso no seu projeto, olhando para as melhores boas práticas para cada uma das áreas de gestão. O PMBOK já considera hoje em dia aspectos das metodologias ágeis e vice-versa, né? Ele também tem das metodologias tradicionais e ele adequa o guia PMBOK à realidade de cada empresa, o que pode e precisa ser feito. Essa é a ideia do, do nosso do nosso trabalho, do trabalho de um gerente de projetos, ele pegar o que está descrito no guia PMBOK e adaptar para a realidade da cada empresa, como eu falei, por exemplo, da entrevista, né? Depende de algumas variáveis. E aí a gente tem aqui quando que a gente vai utilizar uma metodologia ou outra. Isso depende, tem aqui dois eixos, né? Um eixo que é o apetite ao risco, colocado aqui na horizontal, e um eixo que é o de conhecimento, colocado aqui na vertical. O eixo de conhecimento, ele diz o seguinte: o que sua empresa sabe fazer a respeito de um determinado projeto? Ele entende da tecnologia, já fez projetos semelhantes. Então, qual que é o seu feedback, o seu retrospecto a respeito de um projeto que acabou de ser encomendado? Você já fez antes? Você já passou pelos obstáculos de manufatura de um produto desse tipo? Você já aprendeu, né? O que você aprendeu? Tem gente que não aprende, né? Continua fazendo errado, mas o certo é você otimizar o seu processo para ter, né, na hora de aceitar novos projetos, ter produtos melhores e aprender com os seus erros do passado. Outra coisa é a capacidade de ter apetite ao risco. O quanto essa organização está disposta a arriscar, né? Sua empresa é uma empresa que tem muito capital e está ali fazendo uma aposta naquele produto de que vai dar certo, então ela tem apetite ao risco, sabendo que pode perder tudo. Então, quanto mais pontos você tiver nesse eixo, né? Então, maior é o seu apetite ao risco, ou seja, mais disposta a sua empresa vai estar de arriscar. Aí a gente tem aqui algumas sugestões para poder escolher um determinado tipo de metodologia. Na situação 1, a empresa não conhece ou nunca fez um projeto parecido, então ela tem baixo conhecimento e tem um orçamento restrito, um apetite ao risco, né? Não tenho muito dinheiro, não tenho, como é que eu vou arriscar se eu não sei nem se eu consigo, né? Por conta do baixo conhecimento. Nesse caso, a principal abordagem é a abordagem tradicional, é ela que deve ser colocada como uma resposta. Na segunda situação, nós temos aqui um conhecimento bastante elevado e um apetite ao risco bastante elevado também. Nesse caso, a empresa ela conhece, ou seja, ela tem muito conhecimento sobre um determinado assunto e ela já tem um recurso bastante interessante também. Então, a empresa conhece, fez projeto parecido, além disso, possui verba flexível para o projeto. É o melhor dos mundos, né? Nesse caso, uma metodologia indicada é a abordagem ágil, aquela onde você pode ter mudanças, tudo bem, porque você tem conhecimento para responder essas mudanças e não precisa se preocupar tanto com elas, porque se elas envolverem mudanças no custo, você tem verba suficiente, apetite ao risco, com bastante pontuação. E os outros dois tipos a gente diz que são híbridos, né? São aqueles que não se encaixam nos dois primeiros. Então, na situação 3 ali, a gente tem muito conhecimento e baixo apetite ao risco, e na situação 4, o inverso, a gente tem pouco conhecimento, mas o orçamento é flexível. Nesses casos, a gente diz que a metodologia mais interessante é a metodologia híbrida. Ela tem elementos da metodologia tradicional, mas também tem elementos da metodologia ágil. Bom, ele diz aqui, a escolha da abordagem correta vai depender bastante do contexto. Necessidade de um planejamento desde o início detalhado, com escopo e restrições bem definidas, fazem parte do escopo de uma abordagem tradicional. Já quando você não tem um detalhamento muito bem
definido no começo e as coisas vão sendo construídas e entendidas ao longo do tempo, é melhor uma abordagem ágil. Um jeito fácil de você ter isso em mente, pensa que na abordagem tradicional você está consultando um livro. Um livro não tem opinião, ele é um guia consultivo. Para construir um avião, você está olhando lá como é que você vai fazer para construir o maquinário, como é que as peças se comunicam. Isso tudo já está feito e documentado num livro, num documento que você vai seguir. Já na metodologia ágil, você não está seguindo um livro, você está seguindo pessoas, objetivos que pessoas te passaram. E pessoas são seres que mudam de opinião. E aí é muito mais difícil, né? Um livro, ele não vai mudar de opinião, já está te dando opinião ali de uma forma concreta. Já quando você trabalha com pessoas, né? Produtos para pessoas, a maioria dos produtos digitais é voltado para pessoas, então você tem aí a possibilidade de, em produtos digitais, trabalhar com metodologias ágeis, por exemplo, de forma muito mais constante. Aí ele fala aqui sobre as abordagens para a gestão de projetos. Uma das vantagens que a gente tem de se utilizar essas metodologias é saber, por meio delas, você vai ter padronização das atividades, você vai ter melhor gerenciamento de riscos, aumento de eficiência dos seus recursos, novos insumos e melhorias vão ser gerados e você vai ter melhor comunicação entre as áreas. Então, essas são vantagens de você fazer a escolha por uma determinada metodologia. No nosso caso, a metodologia ágil. Falando novamente sobre maturidade, né? A gente diz ali que uma empresa que não aprende com o passado a melhorar, se aperfeiçoar, se otimizar, ela é uma empresa que vai estar sempre no nível inicial. É aquele onde você não tem planejamento, não tem controle, não tem padronização, não conhece as melhores boas práticas, não conhece sobre gestão de projetos. Nesse caso, o sucesso vai depender sempre do esforço individual das pessoas ou da boa vontade. Já no outro canto, a gente tem as empresas mais maduras, né, que são essas que são mais otimizadas, que têm capacidade de tomada de decisão pensando naquilo que já aconteceu, e esse é o melhor dos mundos. Aí ele fala aqui, em um projeto de construção de um edifício, a precisão do planejamento inicial pode ser alta, pois o escopo em geral é bem definido durante a fase de planejamento e relativamente estável. Já em um projeto de descoberta de um novo medicamento, o planejamento inicial pode ser orientado a objetivos de curto prazo que são mais fáceis de definir. Então, em resumo, é bem parecido com o exemplo que a gente falou ali da construção de um avião, né? A construção de um avião, o planejamento tem que ser muito bem detalhado, você tem que saber tudo que você vai fazer. Já de um novo medicamento, o novo medicamento é passar por uma série de testes, né? Você vai testar lá em laboratório antes, e aí você tem mais flexibilidade. Novos medicamentos têm talvez uma eficácia de 80%, de 70%, então eles são mais flexíveis, mas têm eficácia, né? Agora, um avião ele não pode cair, um edifício não pode cair, tem que ser feitos para durar e serem confiáveis. Então, diferentes abordagens para diferentes tipos de produtos. E aí aqui agora a gente chega nas 5 primeiras áreas de conhecimento que são cobertas pela gestão de projetos, incluindo a gestão de projetos digitais. As 3 principais, eu coloquei aqui em laranja, é o escopo, o que deve ser feito, ou o que você não precisa extrapolar, ou seja, o que você não deve fazer, o tempo, que é o cronograma, em que tempo as coisas devem ser feitas, qual é o prazo de cada uma delas, como é que elas estão concatenadas, o que deve ser feito antes do que, o custo, qual o valor que eu tenho estimado para poder terminar o meu projeto, qual que é o meu custo base e quais são as variáveis envolvidas aqui no custo, né? Aí a gente tem a qualidade, que é a verificação de se o produto está alcançando os objetivos ou as necessidades do cliente, da pessoa que encomendou esse produto, ou do nicho que você esperava que fizesse uso do produto que você vai lançar, e como é que você faz para medir se isso está tendo sucesso ou não, se o produto está alcançando sucesso com o público para qual ele se destina ou não. E a gente tem a integração. A integração o próprio nome diz, é a capacidade, né, de gerenciar as diversas outras etapas, incluindo escopo, tempo, custo, qualidade, de forma com que
uma converse com a outra, né? E você consiga gerenciar todas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem uma mudança de escopo, eu não quero que uma coisa seja feita assim mais, vai ser feita de outra forma. Isso pode fazer com que você tenha uma alteração no custo. Para fazer dessa outra forma, eu vou precisar comprar uma nova ferramenta, um novo material. E isso vai envolver tempo também, porque aí você fala, poxa, mas isso que você me pediu, eu não tenho ninguém na minha equipe que sabe. Vou ter que fazer com que alguém da minha equipe faça um treinamento de uma semana. E isso vai atrasar em uma semana o seu projeto, porque a equipe vai ter que fazer esse treinamento. Então, projetos de metodologias ágeis, eles têm essa capacidade de mudança. Aí a gente fala aqui sobre essas áreas, né, das 5 áreas. O gerenciamento de integração vai ser o primeiro deles. Tínhamos ali 5. E o gerenciamento de integração é a área de conhecimento que coordena todas as práticas da gestão de projetos, todas as boas práticas para todas as outras áreas de conhecimento. A gestão de integração é responsável por fazer com que toda a engrenagem funcione perfeitamente, encaixando as peças necessárias para realizar o trabalho. Em outras palavras, o gerenciamento da integração busca garantir a conexão e a integridade das informações em todos os planos do projeto. O plano de custos, o cronograma, né, que faz parte do plano de tempo, o plano de aquisição de recursos humanos e recursos físicos, tudo isso tem que ser startado e gerenciado por alguém. E o que um influencia no outro, né? Às vezes você tem efeitos em cascata, como aquele que eu dei exemplo anterior. Aí ele fala aqui, quais são as responsabilidades que acontecem na gestão de integração. Primeiro, você vai ter, ou seja, você precisa ter essas responsabilidades sendo concluídas. A responsabilidade de confeccionar um termo de abertura do projeto, dizendo, vamos começar, esse é um documento, né? Temos agora o termo de abertura do projeto. Aqui nós temos as fases que vão ser necessárias a partir de um processo, né, que você vai seguir. Vou fazer essas fases e esses são os requisitos, aquilo que eu pretendo entregar que deve ser feito, isso aqui foi o cliente nos passou que ele quer do produto. Aí depois a gente vai fazer a declaração de escopo e o plano de gerenciamento do projeto. Vai definir o que vai ser feito, quem vai fazer, né? Porque temos ali um monte de outras áreas, então vai ter talvez um chefe para gestão de tempo, um chefe para gestão de recursos humanos e assim por diante. Além disso, eu tenho que ser capaz, como se eu tivesse na gestão de integração, uma sala de controle, né? Onde eu estou observando 9 televisões, que são as outras áreas de conhecimento, e verificando se alguma está tendo algum problema e se esse obstáculo está repercutindo em outra. Então, eu vou ter que ter monitoramento e controle de tarefas e de mudanças, e, por fim, quando eu chego no final do projeto, vou encerrar o meu projeto. Aí aqui ele fala de uma forma mais detalhada, e essa forma mais detalhada, esse modelo de responsabilidades e atividades envolvidas, ele vai persistir nas outras 4 também desta unidade. Então, na gestão de integração, a primeira etapa consiste em desenvolver o termo de abertura do projeto, a gente já falou dele, né? É um documento escrito, ou até mesmo um Canvas, descrevendo ali quais são os objetivos, aquilo que você quer alcançar. Aí ele diz ali, na segunda tarefa, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, estruturar todos os processos que serão aplicados na gestão do projeto, visando a padronização. Então, para a gestão de cronograma, eu vou utilizar essas boas práticas. Para a gestão de custos, eu vou consultar o PMBOK e vou utilizar essas boas práticas aqui. Esses bons conselhos que o PMBOK está me dando para eu, como gestor, seguir. Aí depois, uma outra atividade é a orientação e gerenciamento do trabalho do projeto. Então, agora eu vou colocar em prática o que foi definido no plano de gerenciamento do projeto e executar as mudanças que forem aprovadas. Então, gerenciar o trabalho do projeto, gerenciar o conhecimento do projeto, é você estar colocando em prática agora tudo aquilo que se espera da gestão de projetos, né? Olhar para todas as equipes, olhar ali naquelas televisãozinhas, né, que eu falei de monitoramento, e falar assim, pessoal da gestão de custos, vocês têm um orçamento bem limitado, então, na hora de tomar a decisão de que tipo de ferramenta vocês vão adquirir, vocês não podem passar deste valor. E assim por diante, né? Você vai aplicar os conhecimentos de acordo com a realidade da sua empresa. Se tiver uma mudança, tem que ver se essa mudança pode ou não pode, se ela vai ser aprovada ou não, e o que reflete nas outras áreas.
E temos mais essas duas outras atividades, o monitoramento e controle do trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças. Nessas etapas aqui, nós continuamos acompanhando, relatando, analisando as mudanças no projeto e verificando se realmente elas são necessárias, né? Então, às vezes, como a gente está em gerenciamento de produtos digitais, metodologias ágeis, nós temos aí a propensão a ter muitas mudanças, mas mesmo tendo essa propensão, nem sempre a gente vai aceitá-la ou acatá-las, porque depende de alguns fatores, como eu falei, às vezes você tem um recurso X e fazer uma mudança como a necessidade de aquisição de uma nova tecnologia não estava nos seus planos, e aí você precisa sentar para aprovar isso, e isso é feito a partir daquela sala de controle, né? Onde o gerente de projetos vai falar, olha, não dá equipe de custos para a gente fazer isso com a aquisição de um novo, falei já com o pessoal dos recursos humanos e físicos, não dá, porque a gente não tem. E aí é isso. Aí a gestão de integração, né, no final, quando tudo for feito a contento, a ideia é finalizar o projeto, desligar nos monitores todos do controle, do acompanhamento de todas as outras áreas, e terminou o projeto. E aí a gente tem agora como segunda área a gestão de escopo. O gerenciamento do escopo do projeto é a área de conhecimento que estabelece o trabalho necessário e somente o necessário para concluir um projeto com sucesso. Então, você vai junto ao cliente, à parte interessada da disponibilização daquele novo produto, entender quais são os objetivos, né? O que se pretende alcançar com esse produto, o curso de línguas que vai ser colocado online. O que você quer? Quer que tenha um dicionário? Quer que tenha algum elemento que dá um bônus para o aluno? Esses são os requisitos, aquilo que vai ser necessário ser feito e disponibilizado. A questão do escopo diz respeito aos atendimentos dos requisitos do cliente para o desenvolvimento e finalização do projeto com sucesso. E também, né, define-se o que não deve ser feito. Você tem que fazer aquilo exatamente aquilo que foi pedido, nem a mais nem a menos, e que isso que foi pedido ainda tenha que vir de encontro a ser agradável para o cliente, porque às vezes mesmo você entregando, ele pode não gostar, né? Está funcional, está funcionando, mas não é exatamente da forma como ele queria. Por isso que a opinião do cliente, do usuário, ela é muito importante em todas as fases, não apenas a entrega. Aí ele fala lá, a gestão de escopo, algumas responsabilidades, né? Do que você deve fazer, quais são as tarefas que você deve concluir para chegar no seu objetivo. Aí ele diz lá, a primeira fase da gestão de escopo, né? Uma das primeiras fases é a coleta e definição de requisitos, um documento onde você vai ter ali o que deve ser feito. Aí depois você tem um processo de divisão do produtos em partes menores e entregáveis. Dentro disso que vai ser feito, o que eu posso entregar primeiro? Esse primeiro módulo, depois o primeiro módulo mais um segundo módulo, e aí você vai agregando partes menores, mas cada uma dessas entregas ela já é funcional, ela já pode ser implantada e utilizada pelo cliente, por exemplo. Por isso que eles chamam ali de partes menores e entregáveis. A cada fase, né, dentro do processo, você entrega uma parte do projeto final. Aí ele tem ali controle de entregas e de mudanças no escopo do produto e do projeto. Então, verificar quando acontece uma mudança, ter esse controle e tomada de decisão, se você vai seguir ou não essa mudança. Dando continuidade, né, na gestão de escopo de atividades envolvidas, você, por fim, você vai ter a validação do escopo e o controle do escopo. Você vai verificar se aquilo que você entendeu é realmente aquilo que o cliente está te passando, né? Verificar e aprovar o escopo com as partes interessadas. Que às vezes o cliente pode pensar de uma forma e você pode ter entendido de outra. Antes de passar para a fase de elaboração, né, de desenvolvimento, é muito bom ter em mente e saber exatamente o que o cliente espera para que você não entregue algo que não é o que ele estava pensando. E é isso. A terceira área de gestão de conhecimento é a gestão de tempo. Ela é muito importante, né? É uma das mais importantes também. O gerenciamento de tempo do cronograma é a área do conhecimento que visa organizar o trabalho necessário para entregar o escopo do projeto em um cronograma. O escopo são quais são as tarefas que devem ser realizadas para entregar o que deve ser feito. Agora,
o que vai, a gestão de tempo é qual o tempo que eu tenho para fazer isso. Então, na gestão de tempo, seguindo as boas práticas do PMBOK, eu vou ter a possibilidade de permitir o controle do tempo, as atividades e os recursos do projeto. Um cronograma, que é esse principal artefato da gestão de tempo, ele é como se fosse um calendário e tem toda a sua assertividade é decisiva na hora de saber se um projeto vai atrasar ou não. O tempo é um elemento crítico na gestão de projetos. O não atendimento aos prazos definidos no escopo do projeto compromete seu êxito, comprometendo o seu orçamento e a satisfação das partes interessadas. Então, ele fala, o gerenciamento de tempo é tão importante porque ele até influencia no êxito de um projeto. A gestão de tempo, né? Como é que a gente gerencia tempo? Quais são as melhores boas práticas que o PMBOK passa para a gente? Então, diz ali, o PMBOK destaca a técnica de gerenciamento de tempo utilizando metodologias ágeis. Nesse caso, a utilização de software de gestão de tempo é indicada. Então, por exemplo, você tem o Kanban eletrônico, que é um software para gestão de tempo, gestão de tarefas e de tempo, né? E ele é utilizado em substituição ao método físico, evitando alguns problemas como a perda de cartões, proporcionando mais rapidez na atualização do quadro de tarefas. A gente vai ter uma ideia mais ou menos do que é esse quadro de tarefas daqui a pouco, no próximo slide. Mas ele fala aqui sobre algumas questões da gestão de tempo. Gestão de tempo não é apenas marcar marcas de prazos a serem cumpridos, envolve planejamento e organização. Você precisa encaixar o prazo definido, observando a sua rotina, para poder ter a certeza de quando pode entregar o produto ou serviço. Atrasos podem gerar problemas em cascata para os clientes, pois eles também podem ter prazos a cumprir. Então, a gestão de tempo ela tem essa importância bastante fundamental, porque às vezes uma entrega que não é feita na época certa pode fazer com que as outras entregas que são dependentes dessa também sejam atrasadas. E aí você vai ter um efeito cascata de atraso no seu projeto. Algumas outras questões sobre a gestão de tempo, ele fala ali, o PMBOK oferece técnicas para gerenciamento de tempo, que uma vez aplicada, resultam em produtos entregues no prazo e clientes mais satisfeitos. Prazos são definidos pelos gerentes de projetos que organizam melhor cada etapa do projeto, reduzindo riscos. O cronograma passa a ser conhecido por todos, o que facilita a integração de todas as partes envolvidas e o cumprimento de prazos. Aí ele diz aqui quais são as principais responsabilidades na gestão de tempo. A definição do que vai ser feito dessas atividades, né? Assim, lá do escopo também você tem, né? A definição das atividades, só que agora, além de ter essa definição das atividades, você vai colocar o que deve ser feito antes do que, vai elencar isso em tarefas, e essas tarefas vão ser colocadas numa forma lógica que seja cumprida para que as coisas sejam feitas de uma forma correta, realizar a ordenação dessas atividades, que é isso, né? Colocar o que precisa ser feito antes do que, saber quais são os recursos que você vai utilizar, isso pode influenciar ou não no tempo. Se você já tem esses recursos, talvez seu tempo seja menor, se você não tem, você vai ter que prolongar. Para cada atividade, você vai ter uma duração, né? Para cada um das tarefas que vão ser realizadas, você tem uma duração, e precisa entregar na gestão de tempo, trabalhar com a construção de um cronograma, verificando a sequência de atividades no cronograma, a duração de cada atividade, às vezes uma se sobrepõe à outra, e aí elas podem começar não necessariamente de uma forma bastante padronizada e sequencial. Aí ele fala aqui sobre as áreas da gestão de tempo, sobre as atividades envolvidas. A primeira delas é o planejar o gerenciamento do Kanban. Então, o Kanban, que é um quadro onde você coloca algumas tarefas, alguns verbos que representam tarefas, né, ou algumas frases que representam tarefas que vão ser realizadas no seu projeto. Na primeira coluna, você pode colocar algo do tipo tarefas a serem feitas, né? Depois você pode colocar tarefas sendo feitas. Primeiro a fazer, depois você coloca lá sendo feitas, a terceira coluna pode ser tarefas em teste, e o último é entrega dessa tarefa ou desse módulo. Então, você tem toda uma parte ainda de tudo que você vai fazer, né? Você já tem o conhecimento do escopo, e aí você coloca isso em
em unidades entregáveis, são aquelas que têm, né, um valor agregado para ser entregue, e aí saber para cada uma dessas atividades quanto tempo ela vai demorar e também se ela vai ser feita antes ou depois de uma outra. Para isso a gente pode utilizar o Kanban, né, construindo aí colunas, para cada uma dessas colunas uma dessas possibilidades, vou a fazer, fazendo, feito, em teste. Depois disso, no gerenciamento de tempo, você define quais são as suas atividades e coloca no cronograma, né, uma linha do tempo dizendo, ó, o que vai ser feito antes do quê. Nós temos aí algumas tarefas de estimativa das durações das atividades, sabendo quanto tempo uma atividade deve demorar para ser encerrada. Nós temos que monitorar o controle do Kanban, porque o Kanban, você tem ali um monte de atividades que vão sendo realizadas, às vezes um time está mais rápido do que outro, então você tem que fazer esse monitoramento para ver se essas atividades, mesmo essas que são sequenciais, às vezes um time termina uma tarefa e não está fazendo nada, porque depende do término de uma tarefa de outro time. E aí fica o pessoal parado? Não, você precisa gerenciar isso e verificar se você pode, de repente, pegar essa equipe para fazer outra coisa, enquanto ela espera o resultado de uma equipe anterior. Aí aqui a gente tem na gestão de tempo o tipo de artefato, né, que ele chamou, que é o Kanban, nada mais é do que uma coluna, né, onde você tem várias colunas, um arranjo onde você tem várias colunas. A primeira coluna pode ser chamada de fazer, a segunda de fazendo, a terceira de aprovado ou em teste, e a quarta de feito. E aí você vai ter esses retângulos ali, eles são funcionalidades do sistema, coisas que são possíveis de serem entregues e que não vão gerar erro, né? Elas são independentes. Então, ele tem ali configurar a campanha, é uma das tarefas, depois fazendo é o definir padrão, aprovado, definir orçamento, e feito, definir objetivos, definir público-alvo. Tudo isso são tarefas que vão ser idealizadas. Aí ele fala sobre o próximo item de gestão, que é a gestão de custo. O gerenciamento de custos do projeto é a área de conhecimento que tem por objetivo estabelecer um orçamento para o projeto e garantir que esse orçamento não seja ultrapassado. A gestão dos custos visa assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado. Custos são calculados a partir de estimativas de recursos. Então, a gestão de custos, ela está pensando exatamente em custos, naquilo que você tem como valor monetário base que não deve ser extrapolado. Então, ou se for extrapolado, você é o gestor para tomada de decisão e conversa com o cliente para saber se você consegue mais recurso ou não, né, uma vez que você tenha mudanças na sua equipe, por exemplo, de trabalho, alguém pediu demissão, você vai ter que contratar alguém que não sabe nada do projeto, colocar. Isso tudo envolve custo de capacitação, custo de compra de um novo material, se sua empresa é da área de desenvolvimento, mas não usa a tecnologia high-top para você poder realizar alguma tarefa. Então, ele diz lá, na gestão de cursos, responsabilidades são a estimativa dos cursos por aproximação dos recursos financeiros necessários, então saber mais ou menos quanto você vai gastar, definição do orçamento realizando a soma de todos os custos de cada atividade, né? Tem a gestão de aquisição, gestão de pessoas, tudo isso envolve custo. Fazer tudo isso, fazer uma conta para ter uma base de quanto você vai gastar, e depois é só realizar o controle e monitoramento, verificando se, às vezes, você vai precisar fazer mudança no custo inicial que não tinha sido pensado, idealizado. Aí ele fala aqui das tarefas na gestão de custo, as tarefas envolvidas. Primeiro, você tem o planejamento do gerenciamento dos custos, estabelecendo a metodologia que será utilizada para orçamento, para gestão, para monitoramento e controle dos custos. Você pode, às vezes, usar uma planilha, né? Cada um pode usar uma ferramenta, um método diferente para realizar esse controle, usar um sistema, né? Tem gente que tem sistema para fazer controle de custos. Depois você vai estimar esses custos, quem sabe esse sistema não dá para você aí uma referência base de quanto você vai gastar para colocar no contrato antes de começar o sistema. Aí depois você tem a definição, né, do orçamento, que acompanha a outra tarefa, a outra atividade, novamente com essa ideia de você ter uma base de custos agora já autorizada pela equipe, ou pelo cliente, ou pelo chefe, para que você possa fazer as alterações recomendadas, caso elas sejam necessárias.
E aí também fazer o controle dos custos, sempre fazendo o controle de tudo, de todas as áreas, verificando, por exemplo, o progresso dos custos, comparando os custos planejados com os custos reais do projeto, né? Aprender com isso. Às vezes você teve um valor X, mas como você está trabalhando com pessoas, vai ter muita mudança, e aí você passou a ter um valor X mais Y. E aí, quem sabe no futuro, você não pode evitar esse mais Y, ou pelo menos fazer com que a pancada seja menor e você não precise fazer uma nova aquisição de nada. Por fim, né, dessa unidade, a gente tem a gestão de qualidade. O gerenciamento de qualidade do projeto é a área de conhecimento que busca garantir que o projeto seja concluído com a qualidade necessária para entender as expectativas do cliente. Né? Falando sobre produtos digitais, principalmente, a qualidade ela é muito importante. Por quê? Porque é ela que mensura o quanto um cliente está satisfeito com o produto. Se um cliente não está satisfeito com um produto, mesmo que aquele produto atenda às necessidades do cliente, a gente pode dizer que ele não é de qualidade. Então, note que é muito dependente de agradar ao público-alvo. Então, na gestão de qualidade, a palavra-chave é a conformidade, tendo em vista que as entregas do projeto sejam aliadas com o escopo e com as necessidades que são passadas pelos clientes, pelas partes interessadas. Então, na gestão de qualidade, você tem que fazer tudo certo, entregar no tempo correto, para garantir uma boa qualidade. Entregar no tempo correto, tentar fazer com que os seus recursos que você adquiriu estejam dentro do seu planejamento de custos, e além disso tem que agradar o seu nicho, seu cliente, aquelas pessoas para quais você quer fazer propaganda ou que eles adquiram o seu produto. Algumas responsabilidades da gestão de qualidade é fazer um planejamento, né, com requisitos e documentação de qualidade, de como eles vão ser atendidos, manter a garantia da qualidade, fazendo auditoria a partir de alguns padrões que você estabelece, e fazer o controle dessa atividade a partir de resultados obtidos e recomendar mudanças necessárias. Então, basicamente, aqui na gestão de qualidade, você vai definir alguns elementos que você considera como essenciais para a qualidade. A partir deles, você vai fazer a mensuração, ou seja, vai verificar se para um deles você está obtendo uma resposta positiva frente ao cliente, por exemplo, e vai avançando. A qualidade ela não é só relacionada com o cliente, você pode ter até qualidade de qualidade de construção de um documento, por exemplo, quando você vai fazer um website, você tem ali um monte de códigos. Esses códigos foram escritos de uma forma padronizada, bem bonitinha. Isso é uma mensuração, é uma possibilidade de verificar. O código é claro, é transparente, ele é fácil de entendimento. Isso é um ponto positivo, ele tem boa qualidade, não é um sistema fechado, em qual você não entende nada, ele não tem licença gratuita, então isso às vezes é um impedimento. Produtos de qualidade, eles podem ser, às vezes, mais claros, mais tranquilos, de mais fácil acesso. Isso é muito relativo para o tipo de produto que você tem. Mas a qualidade, ela está relacionada, às vezes, a seguir algumas normas, né, de qualidade, mas também relacionada em agradar os clientes, para que esteja em conformidade com aquilo que eles esperam. As atividades envolvidas aí no gerenciamento de qualidade, a gente tem planejamento, né, dos requisitos de qualidade, fazer a gerência a partir deste planejamento, controlar os resultados de atividades de qualidades estabelecidas anteriormente, você tem um histórico, né? Às vezes você verifica que uma da requisição, às vezes você não obteve uma resposta interessante do usuário. O que você achou do projeto de cores do meu website de línguas? E aí o usuário vai dizer, eu achei o projeto de cores muito chamativo, poderia ser menor. Então, nesse ponto de projeto de cores, o seu produto teve uma nota ruim, né, às vezes. E aí você aprende com isso, você monitorou esse comentário, e aí você vai tentar fazer com que as cores da versão posterior, né, caso isso seja uma recomendação de várias pessoas, seja alterada, né? Você pode, a partir de requisitos de qualidade, fazer alterações no escopo, por exemplo. Bom, então chegamos ao final deste módulo da unidade 1 do módulo 2, na verdade, e eu encontro vocês na próxima unidade para a gente encerrar o módulo 2,
da gestão de projetos digitais, ok? Até lá!